Oi, meu nome é Isaac e nós iremos estudar isótopos e nêutrons. Em 1913, o químico inglês Frederick Soddy e o químico norte-americano Theodore William Richards descobriram duas massas atômicas diferentes para o elemento químico chumbo. Se você dá uma olhada lá na tabela periódica, eu só tenho um chumbo. Só que esse cientista aqui, o Frederick e o Theodore, descobriram que existia dois chumbos. Por que existia dois chumbos? Porque descobriram que existe duas massas atômicas para o elemento químico chumbo. E o que seria a massa, tio? Número de massa atômica nada mais é do que a soma de prótons e nêutrons do núcleo de um átomo. Então, para você encontrar número de massa atômica representada pela letra A, você tem que pegar os prótons e os nêutrons e somar. Tio, e onde fica os prótons e os nêutrons? Fica exatamente dentro do núcleo. No núcleo, você vai ter os prótons e os nêutrons. Quase ao mesmo tempo, Thomson descobriu massas atômicas diferentes para o elemento químico neônio. Então já vai em dois elementos químicos. O primeiro, chumbo, e agora o neônio. Todos os dois elementos químicos possuem em comum massas atômicas, números de massas atômicas diferentes. Agora, quem descobriu foi o Thomson. Apesar de terem massas atômicas diferentes, os átomos apresentavam a mesma propriedade química, comprovando serem de um mesmo elemento. Temos aí como exemplo o elemento químico hidrogênio, representado pela letra H maiúscula. No primeiro, eu tenho um próton e 0 nêutrons no núcleo. No segundo, eu tenho um próton e um nêutron dentro do núcleo. E no terceiro, eu vou ter um próton e 2 nêutrons dentro do núcleo. O primeiro é chamado de hidrogênio simples. Número de massa. Massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Quantos prótons eu tenho aqui? 1 mais. Quantos nêutrons eu tenho aqui? 0. Se eu pegar 1 e somar com 0, resultado. Número de massa atômica desse nitrogênio é 1. Já o segundo hidrogênio é conhecido como deutério. Eu quero que você calcule a massa do deutério. Vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. Quantos prótons eu tenho aqui dentro? 1 mais. Quantos nêutrons eu tenho no deutério? Tenho 1. 1 mais 1, 2. Então, o número de massa atômica do deutério é diferente da massa do hidrogênio simples. O hidrogênio simples tem número de massa atômica 1 e o hidrogênio deutério tem número de massa atômica 2. Agora calcule a massa desse terceiro hidrogênio, que é o trítio. Número de massa atômica é igual a prótons mais nêutrons. A massa vai ser número de prótons aqui nesse núcleo, 1, mais número de nêutrons nesse núcleo, 2. 1 mais 2, 3. Número de massa atômica do trítio é exatamente o 3. Se você observar, todos os três têm algo em comum. Aqui, no hidrogênio simples, ele tem um próton. Aqui, no hidrogênio deutério, ele tem um próton. E aqui, no hidrogênio trítio, ele também tem um próton no núcleo. Então, trata-se do mesmo elemento químico que tem como número atômico o número de prótons. Então, o número atômico aqui é 1, e quando o número atômico for 1, trata-se do elemento químico
hidrogênio. E por que esses três são diferentes? Porque as massas são diferentes. Número de massa atômica do primeiro hidrogênio deu quanto? Deu 1. Número de massa atômica do deutério deu 2. Número de massa atômica do trítio deu 3. Então, número de massa atômicos aqui, elas são diferentes, mas os números atômicos são iguais. Apenas as propriedades físicas que se relacionavam com a massa eram diferentes. Número de massa atômica do primeiro 1, número de massa atômica do segundo 2, número de massa atômica do terceiro 3. Aqui eu tenho um segundo exemplo de dois carbonos, carbono 12 e carbono 14. Trata-se do mesmo elemento químico, carbono. A diferença está no número de massa atômica. Olha o primeiro. Ele tem quantos prótons dentro do núcleo? 6. Ele tem quantos nêutrons dentro do núcleo? 6. Se eu pegar 6 e somar com 6, 6 mais 6 dá exatamente 12. E 12, número de massa atômica. Por isso que aqui ele é reconhecido como carbono 12. Esse 12 aqui, número de massa atômica. Agora vamos calcular o segundo. Quantos prótons tem dentro desse núcleo? 6. Quantos nêutrons tem dentro desse núcleo? 8. Se eu pegar 6 e somar com 8, dá 14. E esse 14 aqui é a minha massa. Por isso que aqui eu escrevi carbono 14. Qual é a semelhança do carbono 12 para o carbono 14? A quantidade de prótons. No primeiro eu tenho 6 prótons e no segundo eu também vou ter 6 prótons. E qual é a diferença? É a quantidade de nêutrons. No primeiro eu tenho 6 nêutrons, enquanto no segundo eu tenho 8 nêutrons. Quando eu somei os 6 prótons com 6 nêutrons, eu achei a massa 12 no primeiro. Então vai ficar carbono 12. Quando eu somei os prótons do segundo, que é 6, com os nêutrons, que é 8, deu exatamente 14. Então esse carbono aqui é o carbono 14, porque ele tem massa 14. Deu-se a esse fenômeno o nome isotopia. Iso. Quando vier aqui na frente, no prefixo iso, lembre-se que é igual. Isotopia vem com esse P. Esse P é de prótons. Então, o que acontece na isotopia? Você tem número de prótons iguais. Iguais o número de prótons. Átomos de mesmo elemento químico que apresenta massas atômicas diferentes. Como assim mesmo elemento químico? O número atômico representado pela letra Z nada mais é do que o número de prótons. Ou seja, todos os elementos envolvidos, todos os átomos envolvidos têm a mesma quantidade de prótons. O que foi que variou? A quantidade de nêutrons. Aí o que acontece? Quando eu vou calcular a massa, não é prótons mais nêutrons, a quantidade de prótons é a mesma. O que está variando aqui é a quantidade de nêutrons. Quando eu calculo, bom, número de massa atômica diferentes. Número de massa atômica do primeiro é diferente. Número de massa atômica do segundo, que é diferente. Número de massa atômica do terceiro. E qual é a semelhança entre esses três átomos? A quantidade de prótons. Então eu posso dizer que eles são isótopos. Quer dizer, mesma quantidade de prótons. Isótopos. Pegando aqui a origem da palavra, você vai entender que iso quer dizer mesmo e topos quer dizer lugar, em referência ao fato de ocuparem o mesmo lugar da tabela periódica. Por que eles ocupam o mesmo lugar da tabela periódica? Porque a tabela periódica ela é organizada segundo Z, segundo o número atômico. E nós sabemos que o número atômico
é igual ao número de prótons. Então, se você tem um número de prótons, automaticamente você identifica o número atômico. Se você tem um número atômico, automaticamente você sabe a posição desse elemento químico na tabela periódica. Vamos pegar aqui o exemplo. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, mesmo número atômico e diferente número de massa. Pronto, resumidamente é isso. Isótopos, quais são as duas características? Mesmo número de prótons e diferente número de quê? De massa. Então, na prova, se tiver pedindo para você marcar a alternativa correta sobre a definição de isótopos, lembre-se que os prótons são iguais e as massas são diferentes. Ou mesmo número atômico e massas diferentes. Por que, tio? Porque prótons é igual ao número atômico. Carbono 12, carbono 14. Esse 12 e esse 14 é o número de prótons, é o número atômico ou é a massa? Número de massa atômica. Então, a massa desse primeiro carbono aqui, representado pela letra A, é 12. E a massa desse segundo carbono aqui, representado pela letra A, é 14. E por que no primeiro deu 12 e no segundo deu 14? Porque quando eu vou calcular a massa do primeiro, eu tenho que levar em consideração que está dentro do núcleo, que são os prótons mais os nêutrons. Então, a massa do primeiro vai ser quantos prótons eu tenho no núcleo? 6. Então, aqui você vai botar 6. Mais quantos nêutrons eu tenho no núcleo? 6. Se eu pegar 6 mais 6, eu acho exatamente 12, que é a massa. Agora pega o segundo. A massa é igual a prótons mais nêutrons. Esses prótons e nêutrons eu encontro no núcleo. Quantos prótons eu tenho no segundo? Eu tenho 6 prótons. Então está aqui, 6. Mais quantos nêutrons eu tenho no segundo? 8. Quando eu somar 6 mais 8, eu acho exatamente o 14. E esse 14 aqui representa número de massa atômica do carbono 14. Tchau, não esqueça de assistir a continuação desse vídeo. Vídeo 2. É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Então, vamos descruzar os braços, vamos acordar cedo ou acordar tarde, mas vamos aproveitar o tempo da melhor maneira possível, produzindo. Uma das maneiras de produzir é estudando. Estudando, você pode se aproximar dos seus sonhos. Continue tentando até conseguir. Até a próxima aula. Tchau!